Fala, meus queridos alunos, mais uma vez com vocês aqui, professor André Luiz, trazendo umas dicas na área de filosofia. É um prazer estar com vocês, quero motivar vocês a acompanhar os nossos conteúdos, entrar na nossa plataforma, dar uma olhada nas nossas aulas lá, tem muita coisa bacana. E eu quero te convidar também nas nossas redes sociais, vai lá, dá uma curtida, te inscreve no canal, lá no YouTube. Vamos lá seguir a gente no famoso Instagram, não é isso? Então, é só colocar lá a plataforma Gonçalves Dias, vai estar tudo legal. Você vai pegar algumas dicas, vai ver quando vão colocar novas aulas, novos conteúdos, novos temas. Então, eu te convido a vir conosco, que é um trabalho maravilhoso, levando até vocês essa democratização do ensino. Vai ser legal para você conseguir acompanhar o seu ensino médio, reforçar as suas aulas, claro, trazer mais conhecimentos a você, porque são visões diferentes até da própria sala de aula, do qual você vai aproveitar bastante, pode voltar quantas vezes quiser, pode avançar, pode ver só aquele momento em que você não entendeu na aula presencial ou até mesmo aqui, né, no nosso querido elemento da internet para vocês, o online ou dentro das plataformas digitais, como nós estamos ali invadindo com a educação, graças a Deus, levando esse projeto maravilhoso até vocês para contribuir para vocês acompanharem, alcançarem seus sonhos e também, claro, serem aprovados neste ensino médio. Bom, nós vamos tratar aqui, claro, de uma forma geral, já demos muitas dicas para vocês sobre as origens da filosofia. É um conteúdo básico, você que é terceironista, que vai fazer o Enem, vai fazer o EMBA, vai fazer o vestibular, qualquer vestibular que você for fazer no Brasil inteiro, tá? No Brasil, nível Brasil, você vai ver que muitas questões vão ser abordadas sobre a origem da filosofia, porque é um conteúdo básico, tá? E isso também no ensino médio, primeiro ano, principalmente. E você que está no terceiro ano também vai encarar muito isso. A galera do segundo fica ali no meio da filosofia moderna, contemporânea, então já está um pouco mais avançado, tá, do que este processo. Mas você que vai fazer vestibular e está no terceiro ano, vai ter que se preocupar. Você que está no primeiro ano também, vai olhar isso, está no nascedouro da coisa. Quando você trata das origens da filosofia, obviamente você já sabe que a filosofia ela tem a ver com a cultura grega. E aqui já vem uma dica importante para vocês que vão fazer o vestibular, famoso vestibular, tá? Nós temos aqui a famosa cultura grega. Presta atenção nessa expressão cultura. Eu não estou falando na Grécia, ou seja, na Hélade, tá? Não é necessariamente naquele espaço geográfico. Estou falando de cultura grega, tá? Ou seja, a cultura que a Grécia foi disseminando a partir do mar Mediterrâneo por várias localidades. Entre elas, uma muito famosa, né? Que tem nosso amigo Tales de Mileto lá na cidade de Mileto, a cidade de Samos, como Pitágoras, por exemplo. Tá? Então nós temos aqui a cultura grega, correto? A cultura grega é, obviamente, um fator fundamental para a filosofia e suas origens. Agora veja só, enquanto espaço geográfico nós temos as colônias, certo? Gregas, perfeito? Ó, as famosas colônias gregas da Ásia Menor, ok? Perfeito? Então olha só, as colônias gregas da Ásia Menor estão intimamente ligadas a esta cultura grega, certo? Essas colônias gregas da Ásia Menor, elas estão, tá, dentro do nascedouro da filosofia, das origens da filosofia. Aqui nós temos, por exemplo, alguns elementos fundamentais, como o nosso querido Tales, que é o primeiro, Tales de Mileto. Nós temos aqui Pitágoras, por exemplo, famoso. Tá? Nós temos alguns alunos de Tales, como Anaximandro, por exemplo. Então nós temos vários pensadores associados a essas colônias gregas na Ásia Menor. Tá? A ilha de Samos, que é Pitágoras, e a ilha de Mileto, com Tales e Anaximandro, pertence à escola de Mileto, os outros dois. Tá? Então nós temos a cultura grega dentro dessas colônias gregas da Ásia Menor. Tá? Obviamente essas viagens pelo Mediterrâneo também serão fundamentais. Essas viagens que, claro, a Hélade, os habitantes deste espaço geográfico que é a Grécia, ou a gente chama Península do Peloponeso, ou a Península Ática,
por exemplo. Todos esses processos que estão associados à Hélade, ou à Grécia, como vocês chamam, que vai expandir a cultura grega e que vai mitigá-la, né? Na verdade, a palavra é miscigenar. Vai lá, olha, e vai gerar uma mistura, tá? Vai ter um processo de anexação, um processo de harmonização e sintonia com a cultura que está na Ásia Menor, e essa cultura da Ásia Menor também vai influenciar, vai contribuir, vai absorver parte desta cultura também, que é desenvolvida já na Hélade, e através das viagens que são feitas, vão sendo ali, né, comunicadas. Este processo é muito interativo, é muito interessante, porque deixa e traz muita coisa legal para todos que estão envolvidos, tá? Então veja só, os habitantes da Hélade, em suas viagens, vão ter contato com essas colônias gregas, vão ter contato com a Ásia Menor, vão ter contato com esses povos que estão ali dentro do mundo árabe, principalmente, tá? E a partir deste contato, você vai ter um processo de mistura, você vai ter um processo de união, de fusão entre essas culturas. Claro, um vai deixar alguma coisa e, claro, absorver outras, e outros vão deixar também e absorver, portanto. Então, este processo ele é fundamental para que as culturas possam se unir e ali formar uma síntese, e esta síntese ela virá através das palavras do nosso amigo Pitágoras, quem cria a palavra filosofia. Olha, o criador da palavra, ó, o criador do termo filosofia. Perfeito? O nosso grande Pitágoras, que vocês conhecem muito na matemática. Detalhe, né? Tales é matemático, Pitágoras é matemático. Então a tradição matemática ela é muito forte. Não é à toa que na Academia de Platão tinha lá uma referência à matemática bem na entrada, né? Muito forte esse negócio. Então, nós temos aqui a cultura grega se misturando dentro dos elementos que estão geograficamente na Ásia Menor, e desta mistura, né, desta homogeneização, deste embate, dessa sintonia, essa harmonia, sintonia, harmonia entre as culturas, elas vão ali girando uma em torno da outra, contribuindo, absorvendo, e esse processo de contribuição e absorção vai também dar origem à filosofia. A filosofia vem deste processo, a filosofia está também dentro deste contexto, tá certo? Agora um outro elemento importante, tá, que diz respeito a Hélade mesmo, agora na Grécia. Olha, porque você pode ficar com uma pergunta muito importante. Professor, por que que ela não nasce na Hélade ou na Grécia? E é lá que ela floresce com muita força? Bom, essa pergunta é interessante, muitos alunos fazem. Quer seja no ensino médio, cursinho, universidade, eles perguntam sempre, mas professor, por que que é lá nesse espaço geográfico, principalmente na parte ática, né, em que a Hélade ou a Grécia vai dar esse grande desenvolvimento da filosofia? Bom, aí nós temos um elemento que é fundamental que a gente compartilha com vocês. Nós temos a famosa democracia, certo? Nossa famosa democracia. Esta democracia, você sabe que culturalmente, olha, a democracia é um fator cultural, a democracia é um fator social em geral, certo? Olha aqui, ó, a democracia é um fator que tem a ver com a cultura, ó, está dentro da inscrição cultural da Hélade, por assim dizer. É fácil você identificar a democracia como um elemento cultural, tá? Como elemento carregado dentro da Hélade, do qual nós vamos também florescer a própria filosofia, desenvolvê-la mais. Então nós temos a democracia como elemento da cultura da Hélade, e que vai criar espaço para o desenvolvimento maior da filosofia. Mas como, professor? Simples. Porque a democracia ela é um espaço de debate, olha. O debate na ágora. O famoso teatro, em que a democracia vai acontecer. E preste atenção numa coisa, este debate que cá está sendo citado, olha, quando a gente coloca aqui debate, por exemplo, ó, isso já favorece a argumentação, ok? Olha,
já favorece a produção da argumentação. E aí eu vou apelar, claro, à nossa inteligência que Deus deu de graça. Um dos elementos fundamentais para esta argumentação é a própria filosofia, meus caros. Olha aqui, olha, a filosofia ela vai contribuir muito, obviamente, tá? Para esta ágora e para a exposição. Bom, é válido lembrar a vocês que existem outros tipos de formas de argumentação, né? Mas assim, pelo mito, é muito esquisito se argumentar pelo mito, mas pode ser feito. E o sofisma, até a Ágora tinha uma presença do sofisma, dos sofistas, né, com muita proeminência. Não é bom negar e fechar os olhos ou não perceber que os sofistas tinham grande influência sobre a Ágora. Basta falar para vocês que grandes legisladores atenienses foram alunos dos sofistas. Péricles foi um deles, por exemplo. Ele era casado com uma sofista, Aspásia, até, tá? Mas nós tínhamos também, olha, a filosofia como uma boa proposta para argumentação. E um filósofo, né, sempre incomoda muita gente, tá? Veja só. O discurso da filosofia é um discurso mais ávido, mais contundente, profundo, metodológico. Obviamente que ele vai se sobressaindo em relação aos outros, tá? Ao ponto, claro, do próprio Sócrates se tornar uma pedra no sapato da própria democracia por questioná-la, tá? Porque a filosofia ela tem esse poder, ela tem o poder de questionar até o próprio local onde ela está, sobre a sua veracidade, verificabilidade ou até mesmo usabilidade. Olha só, presta atenção, a democracia é um elemento fundamental também para que a filosofia possa se desenvolver enquanto espaço de debate. E isso traz para a gente, né, uma explicação muito legal, porque que na Hélade, por exemplo, a filosofia encontrou um terreno mais fértil, tá certo? Nós temos este espaço de debate preparado, nós temos este espaço onde a argumentação ela é importante e a argumentação filosófica ela é bem mais aprazível que as outras opções que existiam na época também, tá? Claro que é um elemento também que está aqui, né, colocado. Existe também uma facilidade maior entre a transposição do discurso mitológico para o discurso filosófico, tá? Então, veja só, na Grécia, ainda na Grécia, nós tínhamos o quê? Tá? Uma facilidade, ó. Foi lá que foi mais fácil, foi mais simples, né? Ó, fazer essa transposição. Ó, facilidade na troca, certo, do mito por um discurso mais racional, por um discurso mais racional. E aí entenda-se aqui discurso mais racional com que nome? Quando você bota discurso mais racional, você está puxando a filosofia. Então, na Hélade foi mais fácil fazer essa transposição e basta você perceber que culturalmente a Hélade ou a Grécia ela tem um certo distanciamento em relação a como os deuses vivem, sobre a moralidade dos deuses e sobre a política exercida por eles. Basta você pensar um pouco. Veja só, no Olimpo, Zeus é o rei, mas a democracia é que manda na Hélade. Então eles não imitam o padrão dos deuses. Você pode perceber também que os deuses, moralmente, eles são questionáveis. Ó, matam, enganam, perseguem. Então, a moralidade deles é extremamente difusa, complexa, difícil de ser imitada também. Então, claro que neste espaço da Hélade, isso era muito mais perceptível e existia uma fertilidade, a palavra fértil é muito importante para isso, para que lá fosse com muito mais tranquilidade exercida a troca entre esse discurso fantasioso, imaginativo, que é o mito. Tá? O mito vai perdendo espaço com muito mais força neste terreno e por isso se torna muito mais clara a troca entre uma argumentação, uma exposição, uma descrição fantasiosa, imaginativa, ingênua
por uma muito mais racional, embutida daquela palavrinha muito legal que você precisa enquanto estudante de filosofia. Você não pode deixar de conhecer essa palavra, que é o logos. Olha aqui. Que é a racionalidade, senhores, olha. Este logos, o discurso do logos, o discurso da racionalidade, o discurso do conhecimento mais apurado. Aí vem aquelas características que a filosofia tem, que o mito não tem, que o senso comum não tem, que a própria ciência às vezes também não tem tanto assim. Tá? Olha só, claro que o discurso agora do filósofo é um discurso muito mais embutido de uma exigência, tá? E já vai trazendo aqui um processo maior de uma metodologia, de uma profundidade, de uma visão de conjunto, ó, características que pertencem ao conhecimento filosófico, correto? Então, na Hélade ou na Grécia, quando você fala nas origens da filosofia, você precisa se reportar primeiro à Ásia Menor, mas lembrar que ela tem a cultura da Hélade também, está em contato com ela, e na Hélade é que acontece isso aqui de forma mais contundente. A democracia ela potencializa a necessidade da filosofia e essa troca ela é muito mais simples, feita lá no espaço da Hélade em si. Preste atenção que a democracia, ela abre espaço, ela cria o debate, ela cria a argumentação, ela cria também a possibilidade do uso do discurso da filosofia. Tá? Mas lembre-se que os três filósofos eram contra a democracia. Todos três lá, que estão em Atenas, tá? Eles vão, né, contra a democracia. Obviamente que a filosofia ela tem esse poder, como eu falei para vocês. A filosofia tem o poder de questionar, na verdade, tudo que está sendo colocado, inclusive o próprio elemento que a trouxe como importância, que é a democracia em si, tá? Ok? E aí veja só, dentro das origens da filosofia, nós temos estes rapazes aqui, né, que são os famosos pré-socráticos. Então, olha só, os pré-socráticos estão aqui na ponta, ok? Da origem da filosofia. E aí, nesta ponta da origem da filosofia, ok? Nós temos ali Tales, Anaxímenes, o próprio Pitágoras, que aqui é da cosmologia famosa, ó. E aí o grande detalhe é você perceber a presença, olha o logos aqui, ó. Olha o logos aqui que o professor marcou. Este logos aqui, ó, já está sendo trazido bem aqui. Então, os pré-socráticos, né? A famosa descoberta da origem do universo, ó. Aqui a busca pela origem do universo. Olha aqui, senhores. Busca pela origem do universo, que é o cosmo, né? O cosmo, universo, a palavra. Ó. E isso através de um princípio originário, olha só, o famoso princípio originário, certo? Este princípio originário, obviamente aqui o nome arqué que eles dão para este princípio originário, certo? Então, nós temos aqui os pré-socráticos fundamentais nas origens da filosofia. E nós temos a própria filosofia antiga, certo? A filosofia antiga como um todo. Tanto o período socrático, ok? Sócrates, Platão e Aristóteles, ou Sócrates e Platão, melhor, né? Aristóteles é sistemático. Aí o período sistemático é o nosso querido Aristóteles, tá? Período sistemático. E o período helenístico, ok? Bom, dentro desta filosofia antiga, juntamente com os nossos amigos pré-socráticos, nós temos esses três outros períodos. Você tem o período pré-socrático, tá? Dentro da filosofia antiga, e tem esses outros três períodos aqui também, para complementar este termo que é a filosofia antiga. Então, quando você analisa a filosofia antiga como um todo, ó, quando você pega a filosofia antiga aqui como um todo, você bebe na tradição dos pré-socráticos, nessa tradição socrática, sistemática e helenística, tá? Então,
Então, esta filosofia antiga como um todo é fundamental para a origem da filosofia, tá? Então, aqui, olha, filosofia antiga como um elemento fundamental para a origem da nossa filosofia. Mas fica aqui o nosso forte abraço, fique conosco e vamos acompanhar os novos, né, temas que nós vamos desenvolver aqui, tá? Tudo de bom, fique em casa, fique estudando.